Bom Dia Tocantins está de volta, agora são 6h50. Chegou a hora do Bom Dia Responde. Bom, é comum se planejar para construir patrimônio ao longo da vida, porém também é fundamental pensar em continuidade. Mas para que isso seja possível, é fundamental entender questões referentes à herança, à partilha de bens, aos direitos de cada pessoa envolvida nesse processo de sucessão. O Bom Dia Responde dessa sexta vai falar sobre esse assunto. Quem conversa com a gente é o advogado Guilherme Augusto, que também é professor universitário. Bom dia, doutor Guilherme, tudo bem? Bom dia, Josielma. Tudo bem? Tudo bom. Se você quiser participar dessa entrevista, fique à vontade, não querendo se identificar não tem problema, já que se trata de um assunto bastante importante para a família, no contexto da família, do processo de sucessão. E normalmente, doutor Guilherme, esses casos de sucessão são abertos ou seguem em algum tipo de segredo ou sigilo? Esses processos são todos em segredo de justiça, busca aí se preservar, né, as particularidades aí que cada família traz nessas discussões. Normalmente, doutor Guilherme, a gente fala de partilha de bens quando o relacionamento acaba. Mas mesmo que a família esteja ok, sem nenhuma separação, se pode decidir ali os titulares dos bens pela partilha daquilo que eles têm? Sim, é possível que se faça, né, essa organização do patrimônio, mesmo ainda em vida, né, você pode antecipar a intenção desta partilha, no caso do falecimento, e também para os casais que ali estão iniciando uma sociedade conjugal, por meio ali do regime de bens escolhidos, você pode trazer algumas particularidades. Certo. Aí é importante a gente destacar logo de cara. Quando você vai começar um relacionamento e que acredita ser um relacionamento definitivo, é importante essa definição, né? Que tipo de regime jurídico vai conduzir ou vai abrigar aquele relacionamento. Às vezes a gente está tão empolgado que não pensa nisso, né? É isso mesmo. Muitas vezes é quase que um tabu falar de regime de bens na véspera de um casamento. Mas temos que entender que esse é um assunto de extrema relevância, sobretudo aquelas pessoas que já constituíam um patrimônio antes desse casamento. É muito comum as famílias recompostas, famílias que se unem aí em segundo casamento. Então, é importantíssimo falar sobre isso, procurar um profissional especializado para que dê todas as orientações. Existe uma regra que é a ideia da autonomia privada. Além dos regimes já propostos aí pela legislação, existe sim a possibilidade de você flexibilizar ainda mais por meio dos pactos antinupciais. Doutor Guilherme, veio aqui a cabeça agora, ao escolher um regime de bens do casamento, se vai ser uma comunhão universal, uma comunhão parcial, uma separação total de bens, se pode alterar esse regime no decurso do relacionamento ou não? Perfeitamente possível, Josielma. Antes do Código Civil de 2002, a orientação era divorciar e casar de novo para que o regime fosse alterado. Hoje não. Os únicos requisitos aí que seja por via judicial, precisa da chancela judicial, para constatar ali se há uma consensualidade do casal para aquela alteração, se nenhum deles estão ali sob pressão para essa mudança, e para verificar também se não há o interesse de fraudar credores, de fraudar terceiros. Se isso foi demonstrado, eles podem sim alterar esse regime durante o casamento. Certo. Vamos para a primeira participação de telespectador? Essa participação é gravada. Bom dia, me chamo Antônio Carlos. Eu gostaria de saber se é necessário fazer a partilha na hora do divórcio. Obrigada, viu, Antônio Carlos, pela participação aqui com a gente. Doutor Guilherme, aí até complemento o que o Antônio Carlos quer saber, porque às vezes também quando acaba o relacionamento, da mesma forma que a empolgação do início às vezes cega a gente, a raiva do final, em muitos casos, também acaba cegando a pessoa. Não, quero só sair disso aqui e largar para lá. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. É necessário que se faça essa partilha, esse divórcio. Primeiro, né,
para que você possa alterar o seu estado civil e lhe permitir um novo casamento, por exemplo, é imprescindível esse divórcio. Agora, mesmo na união estável, que é uma situação de fato, apenas você formaliza algo que já existe, os direitos eles já existem pela simples constituição dessa família ali, ainda que de maneira informal, pelo aspecto de que não houve um casamento, é necessário você fazer essa prestação de contas, utilizando essa analogia, do que foi adquirido ou não durante aquele casamento ou união estável, porque esse é outro ponto importante, mesmo que não haja bens a ser partilhado, é importante fazer esse encerramento da união estável, essa dissolução ou esse divórcio, para que conste ali que não há bens a partilhar e pensando no futuro contra as situações em que credores vêm ali, né, a demandar um desses cônjuges ou companheiros e para estabelecer ali o limite de responsabilidade entre eles. Falando aí, já que o senhor entrou na história do relacionamento estável, da união estável, se não houve esse registro lá atrás, no cartório, do início da união estável, é preciso ainda assim, ou é seguro ainda assim, fazer o encerramento em cartório dessa união estável? Perfeitamente possível. Assim como o reconhecimento da união estável, você também pode fazer a dissolução. É comum que as pessoas façam as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que procure essa formalização depois que já encerrou. Mas para isso eu tenho que constar ainda assim quando que iniciou e quando que encerrou. Esses marcos temporais de início e de fim, eles são muito necessários e traz essa segurança jurídica para aqueles que estão encerrando esta sociedade conjugal. Vale para a dissolução da união estável ou para a partilha de bens, vamos chamar assim, na união estável, as mesmas regras que para o casamento registrado em cartório também? Perfeitamente, Jussielma, já não há mais essa distinção em relação à partilha de bens no casamento e no divórcio, né? Obviamente que você pode escolher o regime de bens também, tanto no casamento como na união estável, que é pouco usual, mas tem essa previsão na lei. Obviamente que para você escolher esse regime de bens, você precisa ali formalizar essa união estável para que essa escolha ocorra. Mas nas duas formas é necessário fazer esse encerramento. Doutor Guilherme, já a gente volta aí para mais uma rodada do Bom Dia Responde, tá certo? Esse foi só o início e a introdução do tema. Muito obrigada por essa parte.